Eu e você, mulher, não fomos ensinadas a conhecer o nosso próprio corpo. Essa é a verdade. Bom dia, deusa. Seja bem-vinda a essa aula. Tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre percepção da fertilidade. Eu e você, mulher, não fomos ensinadas a conhecer o nosso próprio corpo. Por quê? Porque isso nos dá muito poder. É muito empoderador conhecer o próprio corpo. É muito perigoso conhecer o próprio corpo. E é muito libertador conhecer o próprio corpo. E essa aula é um convite para você conhecer o seu próprio corpo. Conhecer a sua ciclicidade, as suas mudanças, a sua ovulação. E saber o que fazer com isso. Poder escolher o que você quer para sua vida a partir disso. Eu quero te ensinar o passo a passo para você conseguir acompanhar a sua fertilidade, para você conseguir acompanhar as mudanças no seu corpo, para você ter essa responsabilidade, para você saber onde você tá, para onde você vai, o que você quer fazer com isso, o que seu corpo tá te ensinando, o que seu corpo tá te dizendo. Então seja bem-vinda a essa aula. Essa aula é linda, é libertadora, é transformadora. Então eu convido você para ter aí um papel e caneta para anotar todos os insights, todos os detalhes que eu falar aqui com você. Bom dia, deusa! E aí, tudo bem? Seja bem-vinda! Deusa, e nós temos um combinado aqui. Já que eu tô aqui disposta a entregar 1 hora da minha agenda para você com esse conteúdo tão rico, eu peço em troca que você curta essa aula para que o Instagram entregue para mais mulheres esse conteúdo tão importante. Eu peço que você comente, então qualquer insight que você tiver, qualquer coisa que fizer sentido para você, comenta aqui. Eu vou amar saber. Envia essa aula para pelo menos 2 mulheres do seu círculo, que eu tenho certeza que todas elas vão se beneficiar muito desse conteúdo. Aqui não existe nicho. Toda mulher precisa saber sobre isso. Vamos começar? Primeiramente, deusa, eu já venho falando isso para vocês há muito tempo, que todo método contraceptivo, ele existe uma porcentagem de erro. Se você conhece a sua fertilidade, você aumenta a segurança de qualquer método contraceptivo. Provavelmente vocês conhecem alguma mulher que engravidou tomando pílula do dia seguinte, tomando anticoncepcional, usando DIU. Conta pra mim. Você conhece alguma mulher que engravidou usando algum método contraceptivo? Eu garanto pra você que se essa mulher acompanhasse o ciclo dela, entendesse um pouquinho sobre o ciclo dela, talvez ela tivesse evitado essa gravidez. Porque eu entendo que se uma mulher usa algum método contraceptivo, ela não quer engravidar. E a percepção da fertilidade, ela vai além de evitar uma gravidez. Ela vai além de programar uma gravidez. Ela traz muitos dados sobre o seu próprio corpo. E não tem preço essa sabedoria. Só que não é sua culpa se você não sabe sobre isso, se você não entende, se você não aprendeu, se você já passou por uma gravidez indesejada, porque você não sabia, se você pensou que até aqui você só evitaria uma gravidez se você usasse hormônios. Não é sua culpa, você foi ensinada assim. Desde que você menstruou a primeira vez, essa menstruação virou um terror. Você ainda era uma menininha e já carregava a responsabilidade de não posso engravidar, sem saber como aconteceria uma gravidez, sem saber, muito menos, como evitar uma gravidez. Esse é um assunto velado, não se fala muito disso. Então eu sou mulher, tô aqui falando pra você, mulher, e eu peço que você passe pra frente essas informações, ensine outras mulheres. Estamos em 2023 e você precisa conhecer o seu corpo.
Você tem esse direito. E essa é a coisa mais linda que você vai passar na sua vida. Quando você honrar o seu feminino, o seu corpo, a sua menstruação, o seu ciclo. Quando você entender o quanto isso é poderoso, o quão saudável é essa leitura que você faz do seu próprio corpo. Começamos bem, hein? Seja bem-vinda, deusa. Então, deusa, a percepção da fertilidade, ela é um método seguro para prevenção da gravidez, para o planejamento da gravidez, caso você esteja pensando em engravidar, e também para medir a sua saúde, para entender o que o seu corpo precisa, o que ele está falando com você. E esse método, ele se baseia em algumas observações, registro e interpretação do seu ciclo menstrual. E a gente tem uma aula inteira falando só sobre rastreamento do ciclo menstrual, onde eu trouxe para você agenda, mandala lunar, aplicativo, ensinei tudo sobre as fases do ciclo, o que você pode rastrear, o que cada fase quer dizer, o que cada sintoma quer dizer. Então eu convido você para ir lá assistir essa aula que é complementar a essa aqui, tá? Você vai precisar fazer pelo menos 3 a 6 meses de anotação, para que você tenha dados suficientes para entender o seu ciclo. E entender o ciclo vai desde ter uma noção de quanto tempo dura o seu ciclo, de quanto tempo dura o seu fluxo, entender a diferença de ciclo e fluxo. Porque ciclo, ele é de uma menstruação a outra. Fluxo é o tempo de sangramento que você passa, tá? Você vai conseguir analisar os seus padrões. Então, em que fase você tá mais alta? Em que fase você tá mais baixa? Como o seu humor oscila? Como o seu muco cervical muda? Como o seu colo do útero reage? Como a sua libido muda? Sua pele, seu cabelo, seu corpo. Quais são os sinais que o seu corpo te dá? Em relação à criatividade, à produtividade, você tem algum dado em relação a isso? São ferramentas, informações importantes quando a gente trabalha a percepção da fertilidade. Então, o que a gente usa além dessas anotações básicas sobre o ciclo menstrual é: como eu olho o muco cervical, Ana? Colo do útero, o que é isso? Eu nunca toquei, nem sei onde fica. A gente olha o colo do útero. Altura, posicionamento, abertura. Muco cervical a gente colhe no colo do útero. E temperatura basal. São essas 3 ferramentas que a gente usa a princípio. E aí a gente consegue juntar uma com a outra para ter uma resposta mais fiel. Leva tempo, 3 a 6 meses. E se você não quiser passar por uma gravidez indesejada de jeito nenhum, enquanto você estiver fazendo esse estudo e tudo isso for muito novo para você, use preservativo, deusa. Use preservativo. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Você sabe o que é muco cervical? Eu vejo muitas mulheres falando: eu tenho muito corrimento. Sempre tô com corrimento. Minha calcinha tá sempre suja. Eu uso protetor diário porque eu tenho muito corrimento. E cada vez mais esse corrimento aumenta porque você abafa. Só que não é corrimento, deusa. Primeira coisa, primeiro aprendizado. Corrimento é quando a gente tem alguma inflamação ou alguma infecção nos seus órgãos sexuais. Não necessariamente a gente vai falar aqui sobre órgãos reprodutores. Porque antes de reproduzir a mulher, ela tem os órgãos sexuais dela.
Então, o muco cervical, ele varia ao longo do seu ciclo. Conforme você vai evoluindo as fases do seu ciclo, ele vai mudando. E ele te dá respostas em relação a que fase do ciclo você está. Será que você está fértil? Será que você não está fértil? Será que você está fértil? Será que você não está fértil? O que esses mucos cervicais querem dizer pra gente? A gente conhece muito o muco cervical clarinha de ovo, né? Só que eles sofrem uma variação ao longo do seu ciclo. Então, a primeira coisa é você saber diferenciar muco cervical e corrimento. Corrimento é quando existe alguma infecção ou inflamação. Provavelmente ele vai ter um cheiro mais forte, o característico. Então, um cheiro mais ácido, um cheiro que lembra peixe. Ele vai ter coloração. Então, ele vai ser mais amarelado, rosado, acinzentado, esverdeado. Que você pode ter ali uma proliferação fúngica, bacteriana, e tá causando esse corrimento, tá? E aí vai vir com coceira, vai vir com dor. Agora, o muco cervical, ele não tem cheiro. Ou ele tem um cheiro seu, só seu. Ele tem um sabor basicamente neutro. Você pode colocar na pontinha da sua língua para se conhecer. Ele varia ao longo do ciclo. E quando você passa nos dedos, ele simplesmente some. Ele não esfarela. Esse é um dado importante de você saber, porque facilita a sua visualização. Outra coisa importante de você saber, Deusa, é que não se olha muco cervical na calcinha. Muco cervical você precisa colher lá no colo do seu útero. E como você vai fazer isso? Você precisa encontrar o colo do seu útero. Então, vai aos pouquinhos. Começa a se tocar para você se conhecer, para você saber o que tem ali dentro, para você encontrar o colo do seu útero. Se você utiliza, por exemplo, coletor menstrual, você precisa conhecer o colo do seu útero, senão você não consegue colocar o coletor. Senão você não consegue conter o seu fluxo. Você vai ter sempre um vazamento, porque você não sabe onde está o colo do seu útero e você não sabe posicionar o seu copo coletor. Olha isso. Ou o disco menstrual. Então se toca. Literalmente se toca. Se permita conhecer o seu corpo, que está com você a vida inteira. Por quê? Porque ali no colo do útero, esse muco cervical, ele tá puro. Ele não sofreu mudança de pH, ele não entrou em contato com outro tecido, ele não entrou em contato com oxigênio. Então, ele vai estar ali fiel para você saber exatamente que fase do ciclo você está. Eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Não. Não é essa. Aqui, ó. Tá vendo? Esse muquinho branquinho, um pouquinho pegajoso, ele tá mais seco, ele tá mais denso e ele tá pegajoso. O que vocês vão se basear é que cor ele tá, principalmente. Todo muco cervical branco, ele é um muco não fértil. Então, ele pode variar assim ou assim. É branco, ele não é fértil. E esses mucos cervicais brancos, eles estão logo depois da sua menstruação e um pouco antes da sua menstruação. Nesse período do meio, que se aproxima da sua ovulação e logo depois da sua ovulação, o seu muco ele vai parecer com esses aqui, ó. Ele vai ficando um pouquinho mais claro, tá vendo que ele não é tão branco?
ele vai ficando um pouquinho mais claro e mais puxa-puxa. E quando você chega na sua ovulação, ele tá assim, ó. Bem transparente, bem clarinha de ovo. Esse é o muco cervical da fertilidade. Só que nós temos uma janela fértil. Nós temos uma janela fértil. E essa janela ela precisa ser muito respeitada. Porque eu já expliquei para vocês que o nosso ciclo, a nossa fase do ciclo, a fase folicular, ela é uma fase flexível. Ela pode durar mais e durar menos. Se ela durar menos, a sua ovulação ela vai acontecer mais rápido. Então, a sua janela fértil ela vai acontecer antes. E aqui tem um dado importante. O espermatozoide, ele pode viver no corpo da mulher, geralmente 3 dias, 72 horas. Mas tem estudos que mostram a sobrevivência de até 5 dias. Então, se você está fazendo a percepção da fertilidade, você teve uma relação sexual sem preservativo, sem coito interrompido, e você tem espermatozoides ali, e você estava na janela fértil e você tem uma ovulação ali naquele momento, você pode correr o risco de uma gravidez. Então, esse período é muito importante que você se mantenha atenta e use preservativo, caso você não queira de jeito nenhum engravidar. Enquanto você estiver fazendo esse estudo, você precisa utilizar preservativo, deusa. Você precisa utilizar preservativo. Por quê? Porque ainda não é claro para você essa leitura. Então, se você não quer correr o risco, não corra o risco. Use preservativo. E depois, Ana, quando eu entendo essa leitura, o que eu faço? Você pode evitar a relação sexual nesse período e você pode usar preservativo nesse período. Se você tem um parceiro fixo, se tá tudo certo, os exames estão em dia e vocês têm relação sexual sem preservativo. Nessa fase, você usa o preservativo. Então, agora você sabe sobre os mucos cervicais. Muco cervical é diferente de corrimento, totalmente diferente. Muco cervical, ele varia em quantidade. Tem mulher que produz mais, tem mulher que produz menos. Tem mulher que produz mais porque abafa muito a região íntima. Tem mulher que produz mais simplesmente porque ela tá mais hidratada. Isso varia, não existe certo e errado. Mas a mulher que produz mais, ela vai conseguir ver mais na calcinha. Porém, em nenhum dos casos é indicado que você observe esse muco cervical na calcinha, porque ele já sofreu alteração. Você precisa tocar o seu corpo, procurar o colo do seu útero e colher esse muco cervical lá no colo do seu útero. E com que frequência eu faço isso, Ana? Todos os dias, porque é um estudo. Oi, Lu! Porque é um estudo. Você precisa colher esse muco cervical diariamente, para que você coloque nas suas anotações como estava o seu muco cervical. Qual é a data do seu ciclo? Ah, no 10º dia o meu muco cervical ele tá começando a ficar mais transparente. Então você já consegue relacionar com uma fase fértil, né? Você já está aproximando da sua fertilidade. Mas não é só isso, tá, deusa? Você não vai se basear só no seu muco cervical. Esse é um grande erro. Um grande erro. Quando a gente fala de percepção da fertilidade, a gente precisa associar todos os dados que a gente tem. E eu já falei pra vocês numa live passada, que tá salva lá no meu canal do YouTube, com o tema rastreamento do ciclo menstrual, que a gente precisa fazer anotações diárias sobre o nosso ciclo e a gente precisa correlacionar tudo. Aqui, o que a gente vai acrescentar? O dia, como estava o muco cervical nesse dia, como eu estava me sentindo nesse dia. É um dia que eu tô mais pra baixo, mais cansada, não tô nem pensando em sexo, não quero nem saber. É um dia que tô zero criatividade, zero produção, ou é um dia que eu tô muito criativa, muito produtiva, tô treinando muito, tô mandando ver na academia, tô me sentindo ótima com o meu corpo, olho no espelho e me acho uma gata. Ou não, me olho no espelho e fico super desanimada, parece que eu não tô tendo resultado nenhum.
Me sinto muito feia, apesar de feia não ser um sentimento. Qual relação você faz, deusa? Como estava o seu humor? Como estava a sua pele? Associa isso com o seu muco cervical. Agora, vou te dar outra informação sobre o seu colo do útero, que é esse órgão maravilhoso que a gente tem, só que ele fica escondido, você não conhece. E você tem medo de tocar o seu corpo. Você não se abre para essa experiência. É seu. Toca. Conhece. Olha só como o colo do útero varia ao longo do ciclo. Eu acho essa imagem incrível. Eu achei ela assim na internet, não consegui achar uma limpa. Mas só para vocês terem noção. Essa bolinha aqui, para vocês, vai estar aí do lado esquerdo. Ela tá mais fechadinha, tá vendo que o colo do útero ele tá mais limpinho. Essa é a fase pré-ovulatória. Veja que o colo do útero, olha o orifício, tá vendo que ele tá um pouquinho tortinho? Ele tá tortinho um pouquinho pra cima. Você não vê ali tanto muco cervical e ele tá fechadinho. Quando você associa com seu muco cervical, tá? Que provavelmente nesse momento ele vai estar mais branquinho, ou nem vai aparecer direito. O seu colo do útero ele tá fechadinho, às vezes mais tortinho. E nessa fase, se você tocar, você encontrar o seu colo do útero com os seus dedos limpos, unhas curtas, você vai tocar ele, você vai perceber que ele parece a ponta do seu nariz. Ele é mais durinho. Nesse momento, a altura dele é média. Ele não tá lá em cima, mas também ele não tá lá embaixo. Ele tá no meio. Olha então quantos dados você tem. Você tem o muco cervical, você tem a data do seu ciclo, você tem como você tá se comportando, como tá o seu corpo, como tá o seu humor, como tá a sua fome, a sua disposição, a sua criatividade, o seu ímpeto, o seu desejo sexual. Você tem a cor do seu muco cervical, cheiro, sabor. E você tem agora o colo do seu útero. Como ele tá? Ok. Passado mais alguns dias, a gente entra na fase ovulatória, que é, na verdade, o sol do nosso ciclo menstrual. É o evento mais importante do nosso ciclo menstrual. E aqui, olha só como a natureza é. Tá vendo o orifício aberto? Ele fica realmente assim. Abertinho, redondinho, pronto para receber um espermatozoide. Percebe como ele tá mais para cima? Ou seja, o canal vaginal nesse momento, ele aumenta. Ele fica mais profundo. Já a natureza providenciando para que aconteça uma fecundação. Olha aqui embaixo, você consegue ver o muco cervical bem presente. É um muco cervical bem transparente, bem pegajoso, parece mesmo uma clarinha de ovo. Percebe que ele tá bem retinho? Nesse momento, o seu colo do útero, ele vai estar retinho. Pensa que é assim, ó, ele tá aqui para baixo. O furinho tá exatamente aqui, para não ter erro. E quando você encontra o colo do seu útero, e aqui você vai ter que colocar um pouquinho mais do seu dedo para você encontrar, ele vai estar na textura do seu lábio. Então, toca o seu lábio. Ele vai estar assim, molinho, confortável. Então, aqui você tem vários dados. Data do seu ciclo menstrual, muco cervical, cor e elasticidade, textura, cheiro, sabor. Você tem o toque do colo do útero, a direção do colo do útero, tá aberto ou fechado. E você tem o seu humor, o seu corpo, o seu desejo sexual, a sua criatividade, a sua força, o seu sono, tudo que você quiser rastrear. Passada a fase ovulatória, a gente entra na fase pré-menstrual, que aí a gente vem para esse colo do útero, que tá aqui do lado direito. Olha como ele já se fechou. Ele tá fechado, você consegue ver muco cervical em volta do colo do útero, mais branquinho. Ele desce novamente, percebem como ele desce? Ele desce novamente e mais uma vez, quando você toca, ele parece a ponta do seu nariz.
E aí, a gente chega na menstruação, que é quando ninguém tem dúvida que tá menstruando. Então, a gente tem sangue, o orifício, ele se abre novamente para descamação desse endométrio. Ele desce um pouquinho mais, então é bem fácil você colocar coletor menstrual nessa fase, que é muito fácil de você encontrar o colo do seu útero. E assim ele vai sofrendo todas essas alterações. Dúvidas até aqui, deusas? É muita coisa, não é? E é muito lindo. Só que não adianta nada você fazer isso um dia e não fazer o outro. Não adianta nada você fazer e guardar na sua cabeça. Você precisa anotar tudo isso. E aí, durante as mudanças da fase do nosso ciclo, a gente tem oscilações hormonais. Na primeira fase do ciclo, a gente tem um aumento do estrogênio. O estrogênio ele vai subindo, LH, FSH, até que chega no pico, onde ocorre a ovulação. Quando você ovula e não há fecundação, o seu corpo ele demora ali 2, 3 dias para entender que não houve ovulação. Então, logo depois da sua ovulação, você tem um pico de progesterona. A progesterona é o hormônio responsável pela produção do endométrio. Quando a gente pensa numa gravidez, o endométrio ele é a caminha. Eu falo que é a caminha do bebê. Ele precisa estar grosso, ele precisa ter produção, ele precisa estar fofo. E a gente precisa de uma progesterona muito boa para que a gravidez se mantenha. Então, o nosso corpo, sabiamente, ele aumenta a produção desse hormônio para que, se caso tenha havido uma fecundação, você esteja com esse hormônio aqui, nas alturas. Acontece que a progesterona, ela é um hormônio termogênico. O que isso quer dizer? A progesterona, ela é um hormônio que produz calor no seu corpo. Então, a sua temperatura aumenta 2, 3 dias depois. Quando essa temperatura aumenta, essa é uma certeza absoluta, é quando você bate o martelo e você ovulou. Então, aferir a sua temperatura dia a dia. E essa temperatura, ela precisa ser aferida assim que você abrir os olhos, que é a temperatura basal. Então, ainda, deitada na sua cama, você abrir os olhos, você vai pegar só o termômetro, vai colocar aqui debaixo do seu bracinho, na sua boca, vai aferir a sua temperatura. Todos os dias, essa temperatura ela vai dar basicamente igual. Depois da sua ovulação, ela sobe um pouquinho, mas sobe. Você vê essa subidinha no gráfico. Opa, ovulei. O que você vai fazer com isso? Você vai pegar essa data da sua progesterona alta. Então, vamos supor que é ali no 15º dia. Isso quer dizer que há uns 2 dias atrás você ovulou. Então, você vai associar com muco cervical, colo do útero e todas as informações que você quiser. Intestino, pele, cabelo, humor, libido, corpo, força, atividade, criatividade, produtividade. Então, é mais ou menos no 13º dia que eu ovulo. Você tem essa resposta. Sabendo que é nessa data, mais ou menos, que você ovula, porque você sabe observar tudo isso que eu falei até aqui pra você, você vai adicionar 5 dias antes. Então, se você ovulou no 13º dia, 5 dias antes, a partir do 8º dia, você está na sua janela fértil. Lembra que eu falei pra vocês que o espermatozoide ele pode viver até 5 dias? Essa janela fértil, ela pode gerar uma gravidez. Você não quer. Então, cuida nessa janela. De 5, vamos colocar 7 para ter certeza. E você vai fazer isso mês a mês, deusa, até isso ficar automático na sua mente. Incrível, não é? Eu acho sensacional. Dani, vai ficar gravada por 24 horas aqui no perfil. E depois essa live vai lá pro meu canal do YouTube, como todas as outras, tá?
Assistam, deusas. Se você tá chegando agora, assista. É super importante. E aí o que acontece? Você tem esse pico de progesterona, a sua temperatura subiu, tá tudo ali. Opa, será que houve uma fecundação? Não houve. E aí o que acontece? Os hormônios caem, eles começam a cair, né? Eles não caem de uma vez, eles vão caindo. E conforme vão caindo, a progesterona é o hormônio responsável pelo humor da mulher, pelo bem-estar da mulher. Quando cai, a gente fica o quê? Mal-humorada, chorona, sensível. O estrogênio é um hormônio responsável pela beleza da mulher. Quando a gente tá chegando próximo à menstruação, o que acontece? A gente se sente feia, o cabelo fica estranho, a pele fica oleosa, cheia de acne. A gente olha no espelho e fala, meu Deus, não tem filtro que dê jeito nisso. E aí, quando a gente chega na menstruação, caiu tudo. E aí, o endométrio descama e você sangra por 3, 4, 5 dias. E a gente pode falar disso num outro momento. E aí começa tudo de novo. Absolutamente tudo de novo. Dia após dia. Você vai fazer esse estudo no seu corpo. E quando qualquer coisa sair do contexto, você já vai acender a chavinha. Agora fala pra mim, tem preço você conhecer o seu corpo? Tem preço você fazer esse resgate da sua natureza de mulher que tiraram de você? Que você não foi ensinada. Quando você menstruou a primeira vez, fizeram um terrorismo na sua cabeça. E agora vai ficar de TPM, agora vai ter cólica, agora vai sangrar, não vai poder fazer educação física na escola. E agora é mocinha, não pode mais brincar. Quantas coisas você ouviu? Quanto medo você sentiu quando você menstruou a primeira vez nos seus 11, 12 anos? E você ouviu, agora você pode ser mãe, toma cuidado. E você ficou horrorizada, com muito medo daquilo acontecer, sendo que você nem sabia como aquilo ali poderia acontecer. Ao invés de receber educação, ao invés de falar sobre isso, de ver a beleza disso acontecer, da sua ciclicidade. E não foi por mal que você não aprendeu isso. Foi porque a sua mãe também não aprendeu. Talvez a sua avó tenha ali uma noção. Mas isso foi podado geração a geração. E hoje eu tô aqui com o meu papel, a minha missão de ensinar você a se observar, a honrar a sua menstruação, a entender o quão saudável é menstruar, as respostas que isso dá para o seu corpo e os prejuízos que você pode ter quando você não menstrua, quando você não ovula. Eu tenho certeza, Deus, é que você não iria querer passar por isso. Veja o quão belo é o seu corpo, o quão perfeito é o seu corpo. Se não fosse tamanha perfeição, ninguém de nós estaríamos aqui. Todas nós viemos de uma mulher. Conheça o seu corpo. Se dê essa oportunidade de conhecer o seu corpo, de estar em contato profundo, de fazer essas anotações dia a dia e passar isso para as mulheres à frente, para sua filha, para sua sobrinha, para sua irmã, para suas amigas. Ensina isso. Independente do método que você escolher, se você quiser ter filho ou não, isso é uma escolha sua. Você precisa conhecer o seu corpo. Tanto para que se você um dia quiser engravidar, ou se você não quiser de jeito nenhum. Você precisa conhecer o seu corpo. Você oscila, você cicla. Você não é a mesma. Cada semana do mês você é uma. Cada semana do mês o corpo te dá alguma dica. Ele precisa de algo diferente. Conheça isso, deusa, antes que passe e você não tenha mais a oportunidade de viver isso. E aí? Ficaram com dúvida? Me contem. Espero que vocês tenham gostado dessa live, hein? Deusas, eu vou deixar lá nos stories uma caixinha para vocês escreverem para mim qual o tema da próxima aula. A partir da semana que vem, não, a partir da outra semana,
Nós teremos 2 aulas por semana. Então, eu quero muito a ajuda de vocês com os temas, com os próximos temas. Tati, aqui nas tentativas de engravidar, tudo isso vale para você. Escrevam lá para mim qual o tema que vocês querem para as próximas aulas, que eu vou ter o maior prazer de vir aqui, perder essa meia horinha, 40 minutinhos, pra gente conversar. De engravidar. Ótimo. Então, o primeiro passo é, quando começa a sua janela fértil? Que dia do mês você está ovulando? E aí é namorar. Deusas, um beijo, bom final de semana pra vocês. Até semana que vem.